Boa noite. Tenta, Tenta, tenta baixar o tenta volume baixar o volume do teu, porque acho que o teu que tá vazando tá aí. vazando aí. Baixei o volume. Estou te ouvindo. Pode ser que melhore. Pode ser que melhore. Estou te ouvindo melhor agora. Pois é, mas eu tô ainda ouvindo a minha voz, entendeu? Voz, entendeu? Talvez baixar um pouquinho mais aí. Mais aí. Teu volume O teu volume. do teu Cara, está tá Então vamos lá. um quinto aqui. Vai. Tá certo. Ricardo, eu vejo aqui o seguinte, quando a gente fala de juventude, você começou muito cedo, você com 14 anos foi para o teu primeiro Pan-Americano, com 15 anos teu primeiro Jogos Olímpicos em Moscou 80. 82 você já era medalha de ouro no Mundial. E já em 84, já não, mas em 84, com muito jovem, pelo menos com 19 anos, você já era vice-campeão olímpico. Esse período, e as pessoas não têm uma noção muito grande quando você fala que começou nadando com 3, 4 anos e com 19 anos já era medalhista olímpico, é um período que exigiu muito, muito, muito esforço, não só teu, mas de toda a tua família. Se a gente olha o próprio biotipo seu e você, junto com o Thiago Pereira, são os únicos 2 medalhistas brasileiros nessa prova, coincidentemente com uma diferença de 28 anos, prata no 400 medley. O que você atribui a este teu resultado? O que foi diferencial para que você pudesse fazer essa medalha 14 anos depois ou 15 anos depois do início? Tanta coisa, né, Edgar? Eu acho que muita vontade minha, muita força de vontade. Eu acho que eu procurei sempre as oportunidades, mesmo quando elas não aconteciam, eu corria atrás e tentava fazer acontecer. Tanto que eu saí de casa com 15 anos para ir treinar nos treinos mais absurdos, lá no clube mais forte do mundo, né, onde a maioria das pessoas que iam para lá duravam 2, 3, 4 dias, uma semana e ia embora. Mas eu acho que era tava um pouquinho dentro de mim isso, eu acho, entendeu? Eu acho que eu tinha talento, eu acho que eu, por ter começado a nadar cedo, todos os meus irmãos nadavam bem, nós todos temos uma técnica meio parecida, então acho que a gente tinha um DNA legal próprio para a natação, mas eu acho que eu me esforcei um pouco mais e eu almejei um pouco mais alto também. Eu acho que as condições foram um pouco mais propícias para mim, de ir mais longe do que os meus irmãos foram, por exemplo, que foram todos excelentes atletas também. Mas também eu parei na limitação também da própria época, dos dirigentes esportivos da época, das limitações do meu país na época, que não me dava condições de nadar além dos 23 anos, que é quando eu parei de nadar. Então eu acho que... Mas foi uma coisa muito que eu fiz acontecer, eu acho, né? Claro que tive alguns sistemas que me ajudaram, né? Que eu corri atrás e tal, mas foi, acho que, um resultado de um esforço muito grande meu e de pessoas ao meu redor, e só parei realmente quando eu consegui, né? Eu acho que eu entendia que aquilo estava dentro de mim e que eu tinha que fazer aquilo sair. Eu achava que eu tinha dentro de mim realmente um dos melhores do mundo e eu não quis parar até eu realmente tentar fazer aquilo acontecer. Então, desde pequenininho, eu já me destacava entre os meus companheiros de idade. Muito cedo, eu com 11, 12 anos já almejava competições de adulto. Eu com 13 anos já frequentava competições de adulto. E eu fui para o 400 medley, que é uma prova mais difícil, mais longa, também porque muita gente não queria ir, né? Era uma prova mais fácil, menos concorrência. Eu lembro que eu ganhei o Troféu Brasil de 79, tinha acabado de fazer 14 anos. Não é porque eu era uma coisa extraordinária com 14 anos, mas não tinha muita gente que queria encarar a prova de 400 medley. Então, era uma competição lá em Mogi das Cruzes, era o último dia, ninguém mais estava muito cansado. Eu fui lá ver 400 medley e ganhei lá. Ganhei de um cara que já tinha nadado, sei lá, o segundo lugar, eu ganhei dele no finalzinho, já tinha nadado, sei lá, 6 provas, tal. Foi meu primeiro título de adulto, né, com 14 anos. Enfim, mas E eu sempre acho que levei mais a sério do que os meus
é concorrência. Eu, com 9 anos de idade, o Edgar, já treinava 2 vezes por dia, cara. Que eu nem recomendo isso. Eu não acho que tudo que eu fiz foi a coisa ideal, né? É porque eu Certo. parei muito cedo, eu estava cansado, falei, chega, agora já deu. O ideal seria que eu nadasse até 30, 32 anos, com toda a experiência que eu adquiri, medalha olímpica aos 19, recorde mundial e tal. Mas aquilo também eu paguei um preço dessa precocidade toda e dessa falta de um sistema mais propício para fazer o atleta seguir, né? Aquele trenzinho que eu subi lá e que eu consegui me manter, não foi o ideal. Ele me explorou muito, me fez treinar muito, muito em certas épocas, quando eu precisei menos treino e mais apoio fora d'água não tive. Enfim, foi mais. Não sei explicar. Sei que desde pequenininho eu entendia que eu tinha um talento e eu sempre quis ver até onde eu conseguiria ir com esse talento aí. E aí tive algumas pessoas que me ajudaram, os meus pais e tal, e fui atrás. Dá para entender, então, Ricardo, que foi muito mais um projeto seu. Você, enquanto Ah, sem dúvida. pessoa, você Sim, construiu o teu resultado. sim, fui eu. Agora, e outra coisa que você falou aqui também, que eu acho que é importante, aliado a toda a tua característica, e o Agberto está falando aqui do preço do pioneirismo, também a questão do foco nas oportunidades, ou seja, você, por iniciar, e aqui temos aqui como exemplo que eu busquei também, lá atrás, Maria Lenk, que vem nada 32, nada em 36, tem os recordes mundiais, se prepara para Tóquio 40 e a guerra impede ela de estar nos Jogos Olímpicos na melhor fase da vida dela. Então, essa questão da oportunidade, do foco, da personalidade, Maria Lenk nadou até quase 100 anos, né? Uhum. Você Sensacional, né? podia vê-la na piscina praticamente todos os dias, mais em forma de lazer e também nos Masters. Eu acho que o processo foi sendo construído. E a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: tudo isso que você trouxe, você está conseguindo de alguma maneira aplicar dentro dessa tua nova função, dentro do desenvolvimento da Confederação Brasileira de Esporte Aquático, quando você fala de precocidade, quando você fala de apoio institucional, você está conseguindo aplicar alguma coisa ou você ainda depende dos resultados e das pessoas de uma forma individual? Olha, eu acho que sim, viu? Essa é uma ótima pergunta. Eu desenvolvi um projetinho cerca de 2 anos atrás de fazer clínicas no Brasil inteiro. Então, meu objetivo é chegar nos 27 estados, né? Até agora eu cheguei a 18, mais ou menos. Então, a gente vai em cada federação estadual e faz um curso de 3 dias, falando exatamente aí o que é necessário para se formar um grande atleta de natação, pensando no longo prazo, né? Aquele cara que começa direitinho, tem uma boa base no início do aprendizado, que começa a treinar da maneira certa, que não se deixa levar pelos resultados precoces e que a gente vê que estragaram tantos atletas ao longo dos últimos anos, né? O atleta começa a demonstrar, o jovem atleta, sei lá, de 10, 11, 12, 13, 14 anos, começa a demonstrar talento, os pais ficam animadíssimos, os treinadores também, o clube também começam a querer investir, querer dar mais treino e forçar o garoto, e a gente vê que esse fenômeno acaba não acontecendo. A gente vê isso como via também 30, 40, 50 anos atrás, quando eu nadei também. Então, para tentar evitar isso aí, eu elaborei um programinha bem legal, uma clínica de natação de cerca de 15 horas, que eu tenho viajado Brasil afora, inclusive o nome do projeto é Clínicas Brasil Afora, e já consegui chegar a 18 estados, e a gente então dá o beabá direitinho aí, o que é adequado você ministrar para quem tem 5, 6 anos de idade, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, pensando em formar um atleta realmente de longo prazo, que ele venha se tornar um atleta profissional e competindo até 30, 32 anos de idade, e depois faça uma transição pós-carreira com sucesso também. Porque a gente é muito rápido em querer que o atleta dê resultados, mas esquece que uma hora ele precisa parar de nadar e tem que ter alguma coisa para fazer também, né? E de preferência aproveitando essa experiência aí. Então eu tenho tido a felicidade de poder viajar pelo Brasil e poder falar um pouquinho desse projeto aí, que eu acho que tem ajudado sim.
Quando você fala sobre esse processo, e eu tive a oportunidade de trabalhar nos Jogos Escolares 13 anos, a gente lá no Comitê Olímpico, quando a gente foi parceiro de trabalho no PAN 2007 e tudo, Sim, o que a gente viu é que, diferente das outras modalidades, a natação ela está muito mais vinculada aos clubes do que às escolas. E quando você correto. traz o modelo dos Estados Unidos, você tem muito mais escolas, ou o sistema americano é um sistema de escolas, né, e não um sistema de clubes. E esse processo, a gente vê que ele é, evidentemente, como você falou também, muito apoiado pelos pais. E essa cobrança prematura, essa cobrança, vamos dizer assim, de uma maneira sem muito controle, ela vai desde a categoria dos meninos até a categoria adulta. Eu vi muitos Sim, sim. adultos, os pais gritando e desesperados à beira da piscina. E eu acho que você tem essa possibilidade agora, com tudo que você colocou, além das tuas medalhas olímpicas, as tuas 7 medalhas em Pan-Americanos, de ter muito sucesso nisso. Agora, diga, E o que você olha, fala? os meus pais não eram muito diferentes também, não, viu? É isso que eu tô falando. Tanto que eu, com 9 anos, treinava 2 vezes, entendeu? Não era muita iniciativa minha, não. Mas Tem eu que. encarei, entendeu? Eu entendi, eu encarei e fui. E É, eu sou um dos poucos que deu certo, entendeu? A maioria não deu certo, não. porque eu sei, porque a gente conviveu em aclimatações da natação, e semana passada eu conversei com o Fabiola Molina, e eu coordenei a aclimatação nossa em Londres, já coordenei a nossa É. aclimatação também no Rio e em São Luís do Potosí, para o PAN de 2011. E os pais eram os caras que estavam sempre querendo saber, acompanhando, eles se transfiguram na arquibancada, não é? E olha que você está falando de adultos, hein? Adultos, Exato. adultos mesmo, atletas Exato. profissionais e tal, né? Volta e meia eu recebo, assim, né, alguns e-mails. Olha, minha filha tem 7 anos e está ranqueada em primeiro em 6 provas. Que ranking que é esse que tem de criança de 7 anos que eu não conheço? Deus me livre, né? Eu sei que os pais fazem isso com boas intenções, mas a coisa foge do controle rapidinho. Perdão, continua, eu te interrompi Não, ali. eu só vou reforçar. Tem alguns amigos mandando mensagem que a nossa conversa continua com eco. A gente tentou solucionar aqui e não conseguiu. Então, só para avisar que a gente sabe que está com eco, Eu não mas. sei, não há nada que eu possa fazer, eu peço desculpas. Não, eu também não. Vamos seguir. Ricardo, eu sempre tenho comentado uma história engraçada dos meus amigos. Você lembra quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro, passando pelo Calçadão, nos primeiros encontros que nós tivemos, que você fez algum comentário sobre a minha roupa? Olha, eu lembro de um comentário que você fez sobre a minha roupa depois. Esse que eu fiz eu não lembro, eu sou um santo. Você pode contar como é que foi essa história, não? Eu lembro que eu fiz algum comentário depreciativo ou debochado, né, de você, e você, acho que no dia seguinte, ou logo depois, Não, foi devolveu no mesmo assim. momento. Foi no mesmo No mesmo momento. momento, Foi. Hop Harry, né? Nós estávamos voltando do almoço e eu chegado de Curitiba e você me diz assim, essa tua roupinha rancheira que você está usando. Eu falei, é mais bonita que essa tua de guia do Hopi Hari, que estava de Guia do bermudinha, Hopi camisa Hari. florida. E ali começou a nossa amizade. É verdade, é. E depois tivemos o Na mesma linha ali. Bateu, levou. Foi sensacional. Eu ri depois muito, achei fora. muito engraçado. Eu sempre conto. Você foi totalmente correto ali. Depois Lembro disso, sim. eu lembro de outras coisas, de banheiro, tal, etc, lá, de coisa de sanitário, mas tudo bem, isso é papo para depois. Ricardo, essa vida de nadador, ela teve uma duração e depois você vai por um comitê organizador de Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos. Que dimensão isso tomou também na tua formação, ter integrado esses comitês? Muito bacana, né? Porque eu corri para o mais óbvio depois que eu terminei a minha carreira, que foi, bom, eu estudei economia, eu fiz pós-graduação lá nos Estados Unidos com bolsa de estudos, aproveitando bem aquele sistema de natação universitária americano que é muito legal e que eu recomendo para todo mundo. Você poder frequentar uma universidade nadando num alto nível
e estudando e saindo de lá com um bom diploma, de boa formação. Então, eu nadei os 4 anos, tive bastante sucesso também na natação universitária, conquistei meu diploma de economia, depois fiquei mais um tempinho e fiz uma pós-graduação. Aí voltei para o Brasil, com diploma de economia, pensei em trabalhar num banco, numa multinacional, mas acabei voltando para a natação e fui montando uma equipe de natação, com criancinhas que tinham passado pelo aprendizado e estavam iniciando o treinamento aqui em São Paulo. E foi muito bacana. E aí, um requerimento no Brasil é que um treinador de natação tenha o curso de Educação Física. Então, voltei para a faculdade, fiz o curso de Educação Física e me dediquei o tempo full time a ser treinador de natação. Fiz isso durante quase 12 anos, né? Com essa minha equipe, que era o Projeto Futuro, Projeto Ricardo Prado, foi muito bacana, muito gostoso. Mas aquilo era muito zona de conforto para mim, né? E em 2004 fui convidado pelo meu guru, pelo menos, o Agberto Guimarães, que era o diretor de esportes dos Jogos Pan-Americanos, para fazer parte da equipe de esportes dele, para entregar esses Jogos Pan-Americanos aí em Rio 2007. E saí, então, totalmente da minha zona de conforto e fui trabalhar num escritório como gestor esportivo, que foi uma mudança bastante grande. Eu sabia que eu era capaz, mas que tinha boa formação, mas estava muito acomodado ali na beira da piscina, onde ninguém me questionava nada e ninguém dizia nada para mim, porque ali eu era o mestre, né? Uhum. E foi uma experiência muito enriquecedora, profissionalmente, tanto pessoalmente, tanto que estou lá até hoje, né? Desde então não voltei mais para a beira da piscina, devo fazer isso agora, depois pós-pandemia aqui, novas oportunidades aqui em São Paulo, acabei de voltar aqui para São Paulo depois de 9 anos no Rio, não descarto voltar para a beira da piscina, que é um lugar que eu amo também, mas essa parte de organizar eventos, de gestão de pessoas e tal, é muito interessante e eu acho que vai me fazer, inclusive, um melhor treinador também, caso eu volte para a beira da piscina para dar treino. O Gus Nascimento está mandando um abraço para nós dois aqui, está puxando o nosso saco, né? Está dizendo que nós somos dois craques, E a emoção de receber os Jogos Olímpicos no nosso país, no país que a gente vive, como é que você vivenciou, você que já disputou, foi medalhista, em receber o mundo aqui? Eu acho que foi um sonho, né, Edgar? Acho que foi um sonho do país inteiro. Foi uma realidade que fugiu tão rápido, né, depois que terminou. Parece que ela nunca aconteceu, o país se transformou, não para melhor, mas tão rápido depois daquilo. Então, aqueles 6, 8 anos aí que a gente pôde se dedicar nessa organização, parece que foi realmente um sonho, que durante esse período aí o Brasil realmente era um país olímpico e que podia dar condições para os seus atletas e para a sua população, que estava no mesmo grau desses países envolvidos, né? Então foi sensacional, acho que foi a experiência, talvez, fora a minha medalha olímpica, o meu recorde mundial, a minha experiência profissional que eu mais tenho orgulho foi de ter feito parte desse sonho que aconteceu ali para mim foi entre 2011 e 2016. Eu cheguei no comitê em fevereiro de 2011, assumi uma função meio geral ali dos esportes, depois assumi uma função como representante de atletas, e nos últimos 2 anos toquei toda a parte aquática, que foram 6 esportes aquáticos, né? Então foi quase 20% dos jogos em número de atletas nesses 6 esportes aí. E tivemos muito sucesso, algumas frustrações, a piscina verde e tal, mas eu acho que no final o Brasil se saiu muito bem, eu tenho orgulho do nosso país e tenho orgulho de ter feito parte dessa entrega tão importante, desse sonho aí que aconteceu e que parece que não ficou tanta coisa, ficou, mas eu acho que a gente deveria lembrar com mais cuidado e valorizar um pouco mais essa experiência aí que o Brasil proporcionou para os seus atletas, para a sua população e para o mundo em si, que o mundo veio aqui, muitos querendo derrubar a gente e no final todo mundo bateu palma. Então foi um grande sonho, eu sou muito... Ainda quero fazer uma tatuagem, não tenho tatuagem nenhuma. Eu sou de uma outra geração, né? Onde a gente não tinha tatuagens. Mas uma hora eu quero voltar a ser jovem e fazer uma grande tatuagem de Rio 2016 no meu corpo aqui.
Ricardo, uma outra coisa que eu tenho a questão quando o atleta tem um objetivo, que é, por exemplo, ter uma medalha olímpica, lógico, você sempre deseja, você vai e nada ao seu melhor, você faz o seu melhor, e a medalha é uma consequência do que você produziu e fez durante esses anos. Mas uma coisa me chama a atenção, e aí vou citar um exemplo do Phelps, que teve uma quantidade de medalhas, para um tempo e volta ao Rio. O que faz alguém que depois de ter conquistado tantas medalhas, faz ele voltar novamente se empenhar, porque a natação é uma modalidade que exige muita repetição, é uma modalidade solitária, é uma modalidade que você, como você disse, em 2 períodos, como dizer, aquelas brincadeiras contra azulejo, em cima de azulejo, na época dos azulejos ainda. O que faz esse atleta olímpico, depois de tantas medalhas, querer ainda ter mais ou conquistar mais? Eu acho que um pouquinho disso aí vai um pouco da mentalidade do americano, que é um pouquinho diferente da nossa, né? De sempre se exigir mais, e é uma sociedade muito competitiva, onde você tem tantos exemplos de pessoas que se superaram de novo e que depois almejaram mais alto ainda. Então, para você ficar imortal na sociedade americana é muito difícil, né? Então, o que faz o Michael Phelps voltar? Cara, um pouco do ego, talvez, e porque ele consegue, porque ele pode, because he can, né? Então, tipo assim, ele foi a Atenas, sei lá, 4, né? Foi a Beijing 8, foi a Londres e nem deveria ter ido, foi meio, né? Chegou lá fora de forma, não aguentou o 400 medley, perdeu provas no final que ele não perderia, e aí ele viu que, pô, aqui eu consigo mais, entendeu? Então, isso aí eu acho que é um pouquinho da mentalidade do americano de estar sempre querendo se superar e fazer mais, né? E eu acho que, então, no fundo, é o ego dele, né? Eu acho que se eu treinar eu consigo mais essas tais provas, chego a 23, 26 medalhas, então eu vou encarar. Mas eu acho admirável, ele para mim é o maior de todos os tempos, e não existe ninguém comparado a ele, até pelo fato o coração do Michael Phelps é o 400 metros. Né? Ele foi a primeira prova que ele se destacou, é onde ele realmente se impôs. Tanto que é o recorde mais difícil dele, é o do 400 metros. E a prova é tão difícil, e foi tão difícil para mim, que mesmo antes de encerrar minha carreira, eu já não queria mais nadar o 400 metros. Ele fez a mesma coisa. Os últimos 6 anos que ele nadou, já não nadou mais o 400 metros. Mas eu acho que, menosprezando um pouquinho, é o ego. E agora me diga uma coisa, 2 perguntas para a gente terminar. Esse adiamento de Tóquio, lógico, a gente vive uma situação pandêmica, São Paulo é um epicentro também desse momento. Como é que o desporto aquático consegue ou está tentando se adequar a esse momento? Olha, eu talvez não seja a pessoa ideal, porque eu tenho em mente assim, sabe, Edgar, né? O atleta é um atleta profissional. Ele é pago para fazer aquilo, então ele só faz aquilo. Cara, se o teu patrão mandou você nadar hoje, e se o seu patrão chegou e falou assim, olha, não é mais hoje, é daqui a 6 meses. Cara, você tem que fazer. Né? Então, eu não sei, talvez eu esteja sendo insensível. Ai, as dificuldades que os atletas, né? Para começar, ninguém treina para 4 anos. Todo mundo treina para... São ciclos anuais, né? Todo ano tem um mundial, todo ano tem um pan-americano. Então, não pode falar assim, é porque eu estou treinando desde 2016 para agora 2020, e você foi lá e jogou para 2021. Não é justo. Eu não vejo dessa maneira, né? Agora, como confederação, como entidade, é um pouco mais complicado, né? Você tem que remarcar tudo, você tem que... Qualquer remarcação afeta todo um calendário. Enfim, pela perspectiva do atleta aí, eu não vejo grandes problemas, a não ser que você esteja no final de carreira, e ia ser a sua última competição, já não aguento mais, vou tentar treinar só mais 8 meses aí para chegar em Tóquio 2020, aí vão lá e jogam mais um ano para frente, né?
Mas não sei, cara, eu acho que a gente tem que ser mais profissional, entendeu? E eu acho que a gente poderia melhorar um pouquinho nisso aí. Você falou uma palavra profissional. Você acha que a nossa gestão esportiva ainda ela tem uma carência grande em relação aos outros grandes centros? Porque quando a gente fala de potências olímpicas, a gente sempre se compara com outros países que acabam tendo um quadro de medalhas importante nos Jogos. E aí você passa por um processo não só de preparação dos atletas, como um processo de preparação dos professores, né, dos profissionais que vão trabalhar na formação. Você acha que ainda a gente está longe ou que a gente tem um caminho ainda que pode ser percorrido e essas distâncias podem ser diminuídas? Olha, Edgar, eu não acho que a gente está longe, não, viu? Eu acho que a gente tem o investimento, a gente tem o conhecimento, a gente tem a estrutura, a gente não tem ainda os resultados, né? Esses últimos, nós estamos em 2020, puxa, 17 anos que eu tive muito próximo aí do Comitê Olímpico do Brasil, pude acompanhar o mundo olímpico, o mundo pan-americano e tal. O Brasil, eu considero o Brasil avançadíssimo ali no top 5 dos caras, cara. Dos melhores comitês olímpicos que mais fazem pelos seus atletas, que mais estrutura pode oferecer, que mais condições de treinamento, condições... Você já teve lá, né? Preparação para Jogos Olímpicos, cuidando de centro de treinamento, de aclimatação para atleta. Cara, não falta nada, né? Eu acho que o que está devendo um pouquinho ainda são os resultados. Eu acho que o Brasil é muito competente, o Brasil tem recursos, usa muito bem esses recursos aí na preparação dos atletas, especialmente ali na boca ali da competição, para dar as melhores condições possíveis. O que eu acho que a gente ainda tem para colher são resultados e medalhas aí. E é chato ficar assim só falando em medalha, mas infelizmente é isso que o mundo conta, né? Então, quantas medalhas tem? Ah, não tem nenhuma, então foi ruim. Então, né, tem que melhorar. Mas eu acho que os atletas, eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que isso aí vai chegar, eu acho que 2020 vai ser uma oportunidade, eu acho que a gente vai ter melhores resultados, mais medalhas do que tivemos em 2016, e eu acho que só vai crescer daqui para frente. Eu realmente acredito isso. Você falou de medalhas, 2016, nós tivemos bronze com a Poliana Okimoto, né? O que você atribui essa tendência, ou esse momento, essa onda que a gente tem nas provas de águas abertas, ou que vem agora se sobrepor às provas de velocidade ou às provas de meio fundo? Ou seja, nós estamos com uma tendência, temos aí campeãs mundiais. Será que nós melhoramos muito o nosso conhecimento nessa área? Nos favorece as questões de costa que temos no país? O que você entende? Eu acho que a gente embarcou cedo nesse trenzinho aí, né? Ele começou lá no final da década de 90 e o Brasil logo encarou e foi para cima e começou a despender recursos ali, né? Então o Brasil, parecido com o vôlei de praia, eu diria, né? O vôlei de praia, durante um bom tempo, a gente dominou. Eu acho que nasceu na Califórnia, meio junto com o Brasil ali nas areias do Rio também. Então, durante muito tempo, o Brasil teve muita gente no topo ali. Eu acho que a maratona aquática é similar. O Brasil começou cedo nisso, então já tem ótimos treinadores, tem uma base de conhecimento muito grande. O fato de, ultimamente, as pessoas terem... O Zé Mané, que não pratica esporte, hoje em dia é nada, maratona aquática, né? As Então, provas isso tudo abertas, aí vem ajudar a ter mais provas de melhor nível, a você remunerar melhor os seus atletas, poder propiciar ele participar de mais competições. Mas, resumindo, eu acho que o Brasil embarcou cedo nisso aí e está colhendo os frutos de ter aprendido há mais tempo do que os outros. Porque eu lembro que o ex-presidente, falecido Guaraci, falava que nós teríamos as provas de águas abertas incluídas em Pequim, em Beijing, em 2008. E aí havia até uma dúvida em relação a isso, porque foi muito rápida a inclusão, quer dizer, muito curto entre o anúncio e a inclusão. Ou seja, em 8 anos nós já temos medalhas olímpicas nessas provas. Ricardo, para a gente terminar, uma vez que o nosso contrato eu estou te pagando por minuto de conversa, conforme a gente combinou anteriormente, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para esses profissionais de educação física e essas pessoas que hoje estão impedidas, nesse momento, daquela atividade. E eu vi uma reportagem esses dias que dizia o seguinte:
algumas pessoas conseguem até manter os seus exercícios de uma maneira informal dentro de casa, mas o atleta da natação, ele precisa nadar, ele precisa da água, ele precisa da piscina. Como é que você daria uma mensagem assim que pudesse dar uma... Porque a gente não sabe quando vamos retomar e que maneira vamos retomar, mas algo que pudesse, e já tivemos algumas mensagens aqui, do exemplo que você foi como pessoa, do exemplo que você foi como atleta, da tua questão profissional, várias mensagens aqui de amigos e pessoas que são fãs tuas, que você pudesse deixar uma mensagem aí para incentivar essas pessoas ainda mais. Puxa, eu não sei se eu sou muito bom nisso não, viu? Isso vai passar, né, Edgar? Vai passar, né? Então a gente tem que se manter positivo, tem que se manter... Sabe o que eu faço aqui? Eu subo desse escada aqui do prédio direto, cara. Eu não uso mais o elevador, entendeu? A gente tem que procurar oportunidades para tentar compensar um pouquinho essa falta aí. E se você é um atleta de alto rendimento, treinando para os Jogos Olímpicos, está vendo lá que os americanos estão voltando, cara, vamos acreditar que vai dar tempo, que se mantenha aí em forma. E, cara, a gente tem que se inspirar. A gente é brasileiro, a gente não pode desistir. Para a gente tudo aqui é um pouco mais difícil. E vamos que vamos, né? E vamos ter que fazer o nosso melhor e vamos chegar na hora e vamos ter que se superar. Acho que é isso. É só um pouquinho de clichê. Eu acho que eu nunca fui um grande incentivador. Eu acho que eu me incentivei a mim mesmo sempre com facilidade, mas talvez na minha carreira como treinador, talvez fosse... eu não entendesse tão bem que aquilo que para mim era muito fácil, talvez para o outro fosse mais difícil, entendeu? Isso é uma coisa bacana de se tocar. Mas, enfim, isso vai passar. Eu acho que o mais importante agora é a gente se manter saudável, ficar em casa se possível, e na hora que isso aí voltar, a gente tem que voltar com tudo, na hora que a coisa normalizar. Que tal? Acho que foi ótimo, Ricardo. Você falou uma coisa importante, que você sempre foi movido por desafios. Quando você mudou ou fez a sua transição de nadador para empresário, de empresário para gestor desportivo, com a possibilidade de voltar à beira da piscina, e eu agora também fazendo essas lives, essas entrevistas, e como eu disse no início, eu procurei pessoas com as quais eu me identificava, pessoas que são amigos, que são parceiros de todas as horas, você não poderia ficar de fora. Eu queria te agradecer profundamente a tua atenção, esse teu carinho, e dizer que você, eternamente, além de amigo, será uma referência na natação e sempre será citado, porque você é um medalhista olímpico, e quando a gente pensa que nos Jogos Olímpicos tem 10 mil atletas, mas quando a gente pensa que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, essa medalha ela teve um custo e foi construída graças à pessoa e o atleta que você foi e continua sendo, tá bom? Muito obrigado, Edgar. Olha, você também tem toda a minha admiração aí, desde aquela brincadeirinha lá do Hop Hari e tal, viu você se tornar um profissional competente que você fez, que você se tornou, né? Parabéns pelas suas lives, parabéns pelos jogos escolares que você tão brilhantemente organizou por tantos anos, né? Um evento enorme de tanto sucesso que proporciona e vai proporcionar mais medalhas olímpicas aí, porque é lá que a gente está plantando a sementinha. Então, muito disso aí é fruto do seu trabalho. Parabéns. Obrigado pelo convite. Quando precisar, estamos à disposição. Tá bom? Obrigado, Ricardo. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau.